estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Como é de praxe, no nosso programa nós temos vários quadros e também temos dicas, temos aí informes e a mensagem do dia. Hoje estamos iniciando com uma programação especial no quadro Entidades e Instituições. Vamos falar da Escola Cívico-Militar. E para isso está aqui conosco a diretora Alessandra Kellen Heidke Miller. É isso? É isso. Acertei o nome? Boa tarde. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E também o coronel Átila Tiago Royer, ele que é oficial de gestão escolar. Tudo bem? Boa tarde, Salete. Boa tarde, telespectadores. Uma satisfação, uma honra poder estar participando desse quadro para passar para a comunidade algumas informações acerca do nosso trabalho realizado na Escola Cívico-Militar Coronel Pedro Cristiano Federsen. Que bacana, olha só, ele já falou o nome da escola, Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, Escola Cívico-Militar. Você já ouviu falar, em Blumenau nós temos uma escola militar e temos a cívico-militar e nós vamos saber qual é a diferença. Mas antes nós estamos com os nossos convidados e eles vão falar um pouquinho do perfil profissional deles. A começar pela diretora Alessandra. Fala um pouquinho do seu perfil. Bom, sou formada em Ciências Sociais, estou na área da educação há 29 anos, a completar agora em dezembro. Na gestão escolar, tanto na área municipal como na estadual, estarei completando agora 14 anos. Então, o meu perfil é de uma pessoa que acredita muito no poder da educação. Maravilha, muito obrigada. E aí, Coronel Átila, da mesma forma? Então, Salete, a gente já se conhece, né? Nós estávamos comentando agora há pouco. Eu já estou em Blumenau há 28 anos, né? Desembarquei aqui em 1996, trabalhei pelo Vale Itajaí, né, ao longo dos meus 30 anos praticamente de carreira dentro da Polícia Militar, né, entre as principais cidades. Blumenau se destaca, né, Timbó, Indaial, Brusque, e concluí a minha carreira com muito êxito no ano de 2021, onde eu fui para a reserva remunerada. Passado um ano da minha ida para a reserva remunerada, o que venci a aposentadoria, eu recebi um convite, então um desafio para trabalhar no âmbito da educação, sendo que até então era segurança, sempre na parte repressiva, mais notadamente, né? E aceitei o desafio, estamos lá 2 anos e meio praticamente, e confesso que estou apaixonado pelo que eu estou fazendo hoje. Eu me reencontrei e estamos lá com muitos desafios pela frente. Então, com certeza, saindo de um espectro de repressão, um espectro de correr atrás, vamos dizer assim, do que pode-se dizer problema da sociedade, ali, num outro olhar, a gente está trabalhando na questão da prevenção junto aos nossos jovens. Que maravilha! Então, nós vamos conhecer então um pouquinho, né, da escola. Estamos falando então da Escola Cívico-Militar em Blumenau, mais especificamente da Escola de Educação Básica, é isso, né? Isso. Pedro Cristiano Federsen, Coronel Pedro Cristiano Federsen. Isso. Então, nós gostaríamos de saber como foi a criação dessa escola. Bom, em dezembro, final de dezembro, recebi o convite, né, para que a nossa escola, então, aceitasse o programa cívico-militar. E eu, como sou uma pessoa, assim, que trabalho muito e sou muito visionária na questão do resgate da família, do civismo, do patriotismo, que acredito muito nessas questões, pensei, tá aí o momento certo da gente abraçar a causa para fazer acontecer, para buscar resgatar todos esses processos. E foi ali que eu acabei aceitando o desafio e foi um baita desafio, confesso. Isso foi em 2020, né? Isso, eu ia perguntar. Foi em dezembro de 2020. Isso. Então, nós já estamos praticamente 4 anos. Sim. É interessante porque a comunidade deve estar perguntando, né? Qual é a diferença de uma escola cívico-militar para uma escola militar? Aí eu pergunto para o coronel. Então, é até interessante, muito boa a sua pergunta, pelo seguinte, porque as pessoas ainda confundem muito, né, a escola militar da escola cívico-militar. A escola militar, no âmbito do estado de Santa Catarina, é aquela escola que é administrada 100% pela Polícia Militar, pela instituição Polícia Militar, cujo recurso, né, cuja fonte pagadora dos professores, enfim, tudo, basicamente, tudo é vinculado à instituição Polícia Militar, tá?
enquanto que a Escola Cívico-Militar, Coronel Pedro Cristiano Fedes, ela está vinculada diretamente à Secretaria de Educação. Ou seja, é uma escola normal, como uma outra qualquer, né, vamos dizer assim, mas que tem esse componente, né, dos militares atuando lá dentro, que depois a gente vai detalhar, que dão, né, uma pequena diferença, né, que faz uma pequena diferença, ou uma grande diferença, vamos dizer assim, em relação às demais escolas que não são contempladas por esse programa. Mas a base curricular é a mesma, tá? A base curricular da escola militar para a escola cívico-militar é a mesma. A única questão é que uma é administrada com recursos da educação e a outra com os recursos da Polícia Militar. E, obviamente, em termos de normas também, as normas da escola militar são bem mais rígidas, né? O processo seletivo é diferenciado, se considerado a escola cívico-militar. Então, falando com a diretora, e quais foram... e todo mundo assim tem preocupação e como é que surgiu, mas também quais foram os obstáculos, né, desde o começo? Olha, o obstáculo começou desde o início do convite, quando eu tive o prazer de receber o convite, mas ao mesmo tempo não digo desprazer, mas o susto em ter que responder de imediato. Então nos foi dado um prazo, né, isso era um domingo no final da tarde, e eu tinha que dar o resultado do aceite ou não na segunda-feira até 8 horas da manhã. Então, não consegui falar com o grupo de professores, não consegui contato com a comunidade, mesmo porque a resposta tinha que ser breve. O que aconteceu? Eu entrei com o meu grupo da gestão, conversei com as meninas, com as minhas assessoras, a ATP e tudo mais, coloquei para elas a questão toda, né, dos objetivos, expliquei assim brevemente para elas, e elas falaram, olha, estamos dentro. E foi ali que, então, acabei aceitando o desafio. Mas foi bem aceito depois pela comunidade? De início não foi muito aceito pela comunidade de professores. A comunidade em si aceitou de imediato, assim, foi, além das nossas expectativas, mas os professores de início foram, não digo contra, mas acharam que eu deveria ter comunicado, conversado, trocado essa ideia com eles até então. Confesso que assumo, né, sempre assumi que realmente fui precipitada, tomei frente sem conversar com o grupo, porém não me arrependo. Foi o processo formiguinha, a gente foi trabalhando e hoje acredito que mais de 99% está dentro do nosso programa. Que maravilha. A comunidade como um todo, eu também represento conselhos comunitários de segurança. Sim. E é muito bem que está, né, a escola. Isso. Gostaria de perguntar para o coronel, então, qual é a diferença entre a escola militar e a cívico-militar, que as pessoas devem estar perguntando. Isso já nós acabamos de... Mas agora, específico para quem está acompanhando. É que uma delas é atendida pela Secretaria Municipal de Educação, mas tem um currículo igual. Não, na verdade, ambas são escolas estaduais, né? A escola cívica... As duas são estaduais. Sim, ambas são estaduais, né? Como falei anteriormente, a escola militar, ela é subordinada, ela está dentro da estrutura da Polícia Militar. Os professores contratados ali são todos ACTs, tá? Sim. São professores das escolas públicas, enfim, escolas particulares, né, que se habilitam para ministrar a aula lá e que todo ano existe um processo, né, de renovação desses professores que lá atuam, vamos assim dizer. E o custo, né, todo voltado para a escola, tanto a questão de uniforme, tanto a questão de alimentação, enfim, é todo... Da Secretaria. Não, o custo é todo da instituição Polícia Militar, é da verba da instituição Polícia Militar. Entendi. Enquanto que a escola cívico-militar ela está dentro das demais escolas da rede pública estadual de educação. Não tem nada a ver com o município, né? Ambas são estaduais. É a escola de educação básica, né? Porque Isso, geralmente o municipal é a escola básica municipal, né? Perfeito. Né? Então, basicamente, são estas as distinções, né? E é claro, né? A escola militar, como o próprio nome diz, ela é administrada por um militar, né? Hoje quem comanda lá é o Major Guilhardi, né? Quem começou a primeira diretora foi a Coronel Macari. Então a administração é toda feita por militares, né? Enquanto que a escola cívico-militar, a gestora é a dona Alessandra, né? A gente está lá como uma espécie de consultor, né? Juntamente com os monitores, que depois a gente vai detalhar as atribuições de cada um, tá? Mas a gestão é efetivamente da diretora, no caso, a dona Alessandra.
E, Coronel Átila, e tem outras escolas deste formato em Santa Catarina? Temos sim, nós temos em Santa Catarina, escola militar, nós temos 6 escolas militares, né? Administradas pela Polícia Militar. É uma coisa, né? Escola cívico-militar, hoje nós estamos num total de 10 escolas espalhadas pelo estado, certo? Nós já tínhamos 21 escolas a partir de 2019, no entanto, com a mudança do governo federal, o programa foi extinto e em Santa Catarina, apesar da extinção por parte do governo federal, o governo estadual acabou abraçando a ideia porque viu, né, que se trata, enfim, né, de uma possibilidade, conforme a dona Alessandra falou, de fazer o resgate de muitos valores que infelizmente acabaram se perdendo ao longo do tempo, né? Então hoje em Santa Catarina nós temos um total de 10 escolas no ano de 2024, vinculadas todas à Secretaria de Educação. Temos já para 2025 a ativação de mais 6, a previsão da ativação de mais 6 escolas, inclusive, né? Exatamente, inclusive agora, semana que vem, no dia 2 e dia 3, nós vamos participar do seminário estadual voltado para o programa das escolas cívico-militares, que será realizado na cidade de Joaçaba, inclusive com a presença a ser confirmada do nosso governador. E para 2026, a previsão também é de que sejam ativadas mais 6 escolas. Então, para resumir, até o final de 2026 a gente deve ter ao todo 22 escolas nesse modelo. Em Santa Catarina, é essa a nossa realidade. Se você me perguntar a nível de Brasil, eu vou lhe dizer que muitos estados, principalmente os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, né, esses estados também, mesmo após a extinção do programa por parte do governo federal, também mantiveram, né, também abraçaram essa ideia e implantaram o programa das escolas cívico-militares. Inclusive, no estado de São Paulo, houve uma questão que foi levada aos tribunais, né, porque parcela, vamos dizer assim, da população, do meio educacional, foi contrária à implantação desse programa. No entanto, agora, recentemente, houve já um parecer favorável por parte do Supremo Tribunal Federal de que sim, essas escolas também poderão ser implantadas na cidade, ou melhor dizendo, no estado de São Paulo, nas cidades do estado de São Paulo. Maravilha. E como está o coraçãozinho da nossa diretora, né? Nós estamos agora chegando aí no final do ano, né? Como foi esse ano? Muito, muito bom, muitos desafios, muitos sonhos ainda a serem realizados. A gente tem um sonho assim de fomentar cada vez mais, trabalharmos cada vez mais, de buscarmos cada vez mais melhorias e de fazer com que os alunos prosperem, né, se tornem pessoas cada vez melhores. Então a gente tem esse objetivo assim muito enraizado, com uma essência para a educação. E o que eu gosto de deixar bem claro assim, que na escola cívico-militar não se perdem a essência da educação. Ela continua cada vez mais forte. Então a gente tem mais valores. Com mais valores inseridos. Então assim, a gente busca sempre explicar para a população de que a escola continua a mesma, a filosofia, as práticas pedagógicas, os professores, né? O que a gente faz é agregar valores cada vez mais importantes para a vida do nosso estudante. Maravilha. Coronel Átila, para ser um monitor, né? Como é que é escolhido esse monitor? Quem pode ser? Então, como é que é feito esse processo? Dentro de um decreto estadual que prevê, então, a implantação do programa a nível estadual, a contar de dezembro de 2023, existe a previsão de que tanto policiais militares como bombeiros militares podem atuar nas escolas cívico-militares. E desta forma tem sido feito, né? Em Blumenau, infelizmente, nós não temos nenhum bombeiro trabalhando conosco. Não foi por falta de convite, por falta de interesse, vamos dizer assim. Mas já tivemos lá no passado, certo? Mas a nível estadual, sim. A nível estadual, sim. Nós temos vários bombeiros que trabalham de maneira integrada junto com os policiais militares, né? Porque ambas as instituições são consideradas militares, a rigor da lei, né? Então, ambos podem, sim, participar desse processo. Então, o que acontece? Para você ser um monitor de uma escola cívico-militar, não basta você apenas ser voluntário, porque cada pessoa tem um perfil.
para trabalhar na educação, para trabalhar com crianças, com adolescentes, nesta fase de transformação das suas vidas, vamos dizer assim, o policial militar ou o bombeiro, né, que assim seja, tem que ter um mínimo de perfil. Então, obviamente, né, que a gente já conhece muito bem os policiais e bombeiros aqui da região, né, assim como também é feito em cada região pelo oficial de gestão escolar, que é a pessoa que eu represento aqui em Blumenau, e a gente faz uma pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa, a gente procura levantar todas as informações, todo o passado destes candidatos, vamos assim dizer. A gente busca levantar toda a vida pregressa dele dentro da polícia militar ou do bombeiro. Eles são avaliados a nível de agência de inteligência em Florianópolis, para ver se não tem nem um processo vinculado à questão de violência doméstica, à questão de algum tipo de abuso, ou seja, alguma coisa que possa ferir o pundonor policial militar. Tá? E desta forma, então, a gente acaba fazendo os encaminhamentos, né, burocráticos necessários para que esse policial ou esse bombeiro, então, seja contratado e efetivado junto à Secretaria de Educação, porque nós somos policiais militares. No entanto, nós somos vinculados à Secretaria do Estado da Educação para todos os efeitos, né? E, felizmente, né, a partir do momento que eu passei a integrar os quadros da ICIM, né, da nossa escola, 90% dos monitores, né, que lá estão foram monitores que eu escolhi, que eu convidei, porque eu os conhecia, né? E ainda assim, vamos dizer, né, uma coisa é você trabalhar 30 anos, né, na rua, né, vamos dizer assim, correndo atrás de bandido, e uma coisa é você estar lá lidando no dia a dia com as crianças, né, dando aula, inclusive, né, que a gente vai detalhar depois, que a gente, né, também dá aula para os alunos, né. É uma mudança, é como você pegar um professor e colocar dentro de uma viatura, né. Em tese, vai ser uma transformação, você sai totalmente da rotina, da tua, entre aspas, zona de conforto, e você passa a ter que aprender, começar praticamente tudo do zero, né? Mas, com certeza, né, o início do qual eu não participei não deve ter sido tão fácil, né? Eu já peguei o barco andando, né? Quem começou as atividades ali foi o nosso amigo Coronel Dalry, e ele me passou o bastão, e de lá para cá, né, nós estamos tocando e fazendo, imagino eu, né, que um trabalho no mínimo satisfatório, né, aos olhos da comunidade, aos olhos da direção, aos olhos dos alunos, né, de tal forma que nesses 2 anos e meio que a gente está lá, a gente tem assim recebido um feedback muito bom, vamos dizer assim, né, de uma maneira geral. Então, existe sim, né, um cuidado todo especial, né. Teve situação de alguns colegas policiais militares, né, de longa data, que vieram falar comigo para trabalhar lá, mas que eu infelizmente tive que negar o pedido, porque a gente via que, né, o perfil não batia exatamente com a atividade que ali a gente desenvolve. Nosso tempo está se esgotando, mas eu vou esticar mais um pouquinho, porque a gente tem umas coisas bem importantes para falar, tá? Olá. E vamos dar um jeitinho para incluir aí na nossa programação mais uns 5 minutinhos. Então, bem importante o que foi falado agora, né? Mas também é importante saber quais são as funções que são desenvolvidas pelos monitores. Você disse que eles também dão aula? Sim, as funções são diversas, né? Na verdade, a principal função, bem da verdade, é a segurança. Ponto. Né? É só lembrar do que aconteceu recentemente, né? Em algumas escolas aqui do estado e a nível do Brasil, né? Então, podemos assim dizer que tanto o corpo docente como o corpo discente do nosso educandário pode se considerar privilegiado, porque nós temos lá sempre trabalhando 4 policiais militares na parte da manhã, 4 policiais militares na parte da tarde, armados, fardados, e aí de quem ousar em querer invadir ou, né, praticar algo dentro do nosso educandário, vamos assim dizer, né? Então, o primeiro lugar é a segurança de todos, para que os alunos se sintam tranquilos em poder estar recebendo aprendizado, para que os professores se sintam acolhidos em poder dar uma aula tranquila, se daqui a pouco receber alguém armado, com faca, com revólver, seja lá com o que for, né, para que os pais em casa possam ficar tranquilos das suas empresas, nos seus serviços, de que lá sim eles estão seguros. Esse é o primeiro ponto, né? Além disso, obviamente, né, os monitores estão lá desde as 6 horas da manhã, recebendo os alunos, acolhendo os alunos,
e a partir de um determinado momento, existe o momento da formação, que é um momento sagrado, né, todo dia, tanto para os alunos da manhã como para os alunos da tarde. É um momento de 15 minutos em que os alunos entram em forma, os próprios alunos se organizam, vamos dizer assim... Desperta o civismo. Desperta o civismo, desperta a liderança, desperta o interesse, desperta o querer pertencer, né, o sentimento de pertencimento, né, ao espaço, vamos dizer assim, né? Então é um momento que eles entram em forma, que os próprios líderes de turma colocam os alunos em forma, tem o aluno de dia, faz a apresentação, sempre para algum monitor, é o momento de incorporar a bandeira, saudar a bandeira através de uma continência, é um momento de você cantar o hino de Blumenau, de Santa Catarina, do Brasil, da bandeira, da independência, da escola. A gente faz o rodízio de hinos, todos sabem cantar todos os hinos lá na escola, né? É o momento dos alunos fazer a sua oratória, o seu momento, né? A gente exercita muita questão da liderança e faz com que eles mesmos produzem os seus próprios textos e façam a leitura perante os demais, sempre sobre um tema, sobre um assunto, vamos dizer, vinculado àquele momento, àquela semana, aquele período ali, onde que ele se expõe, de certa forma, perante os demais, né? Ele exercita a questão da perda, da timidez, né? É um momento que a gente aclama e chama os alunos, né? Um momento de descontração, os aniversariantes da semana, os leads que a gente sempre chama para frente também, para fazer o destaque, né? Pelo trabalho que desenvolveram no decorrer da semana, enfim. Esse é o primeiro passo. A partir do termo da formação, os monitores acompanham os alunos em sala de aula, né, acompanham na hora do intervalo, acompanham na hora do recreio, passam nas salas de aulas para tirar chamadas, sempre em contato com os professores para ver se existe alguma situação. Os monitores também são acionados por professores quando eventualmente algum aluno pratica um ato, vamos dizer assim, irregular, não um ato infracional, que seria um crime para quem é criança adolescente, né? Mas pratica uma conduta irregular, né? Para que os monitores, juntamente com a coordenação, juntamente com a direção, venham a falar com esses alunos no sentido de corrigir aquela falha, no sentido de produzir uma melhoria de comportamento, né? Os monitores são responsáveis para fazer todo o controle de tudo que acontece no dia a dia do aluno, então, que cada um tem a sua ficha disciplinar, onde tudo que acontece ali é lançado ali. Ele chegou atrasado, ele veio sem uniforme, ele faltou com respeito, né, tanto as questões negativas também como as questões, principalmente as questões positivas, né, que são destacadas, né? Cada aluno tem uma pontuação que ele vai recebendo conforme tudo que ele incentiva eles cada vez serem melhores, né? Exatamente, né? E para isso tudo, né, depois a gente tem as chamadas recompensas, vamos dizer assim, né? Então, assim, produção de relatórios também, dentro do que acontece no dia a dia, que são encaminhados para a nossa coordenação, né? Temos tempo ainda? E também nós temos as aulas de valores, né? Que é o nosso momento único, né? O momento que o monitor está em sala de aula, né? Não é professor de matemática nem de geografia, é o monitor, é o policial militar. É o momento que ele prepara a aula, quer dizer, é o momento que ele vai repassar a aula que ele preparou. Então são 45 minutos, durante uma vez por semana, tá? Em que ele vai para a sala de aula passar valores, passar o significado do que é o civismo, o que é o respeito, o que é a educação, o que é a excelência, o que é o comprometimento. Enfim, para isso nós temos uma ementa que é elaborada no começo do ano, junto com os professores, né, com sugestão de alunos, inclusive, né, inclusive aplicamos provas sobre os assuntos ministrados, claro que não é do componente curricular, né, prefeito de nota, de média, né, mas temos todo esse trabalho voltado justamente para fazer com que os alunos se interessem, né? Acima de tudo, se interessem. Praticamente, pode-se dizer, é como se fossem as aulas de USPB. Exatamente, só que dentro... exatamente. Ela matou a charada. Só que dentro do perfil já, né? Exatamente. Militar e tal. Então, a gente tem um trabalho muito, muito cuidadoso quanto a isso, né? Além dessas questões todas, a gente também passa assuntos muito, vamos dizer assim, do cotidiano, do dia a dia deles, por exemplo, em relação à questão do trânsito. Muita gente reclama, sugere que o trânsito deve ser uma matéria obrigatória em sala de aula, né? Porque é a partir da educação, lá de berço, que você forma um bom condutor de veículo, enfim, lá na frente, né? E ali a gente dá muitas noções básicas, né, de trânsito, né? Como pedestre, como ciclista, como participante do transporte coletivo, enfim, né? Questões ambientais, enfim. Então, a nossa atividade muito dinâmica, vamos dizer assim, lá dentro. Temos bastante serviço para fazer. Bem bacana. Eu gostaria de falar com a diretora Alessandra,
como ela se sente, como os professores se sentem, né, dentro desse contexto junto com os policiais. Como é que é? A escola por si só não anda sozinha. Então, assim, os militares é um agregado a mais dentro da escola, né, que nos possibilita trabalhar com maior qualidade, porque queiram ou não, há uma maior disciplina, né, há esse resgate de valores, do civismo, do patriotismo. Então, queira ou não, a gente se sente mais seguro, a gente consegue trabalhar de uma mais forma... resultados, né? Com certeza. E buscando, obviamente, a parceria da família, resgatando essa família para dentro da escola, com certeza os resultados são muito maiores. Então, é ali um ciclo, né, que só tende a crescer. Então, é uma parceria, a escola com os militares, com a família, com a comunidade no todo, formando, então, um jovem, né, cada vez melhor. Que maravilha. Bom, a gente teria vários questionamentos, a gente andou conversando com algumas pessoas que estavam interessadas em saber, mas a gente vai chamar vocês mais vezes, tá bom? Mas hoje a gente quer ainda saber, assim, que vocês deixam as suas considerações finais e a mensagem de cada um. Se tiver algum assunto ainda relevante, aproveita e fala. Vamos lá, Átila. Então, primeiro quero situar a Escola Cívico-Militar Coronel Pedro Cristiano Fedes, Escola Cívico-Militar. Ela fica em Blumenau, tá? A gente não falou. E no bairro Vila Itopava, no distrito da Vila Itopava. A gente não falou localização, né? Porque Blumenau é grande, né? Se pegar do Garcia Vila Itopava, né? Lá se vão 50, 60 quilômetros, né? Então, essa Escola Cívico-Militar, ela fica localizada lá na Vila Itopava, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, dizer que para nós, para mim, para os monitores ali, é uma satisfação muito grande em poder estar contribuindo na vida desses jovens, né? A gente já recebeu muitos elogios, muitas referências, né? Tanto de alunos que já se formaram no ensino médio, né? E também, principalmente, de pais, né? Que os pais é que realmente notam a diferença, vamos dizer assim. O aluno, de repente, ele vai se dar conta da importância da nossa presença lá dentro, dos ensinamentos que a gente está fazendo dentro, de repente, mais tarde. Mas os pais já estão notando essa diferença, né? E isso, para mim, não tem preço. Isso é uma coisa, assim, é muito, muito, muito gratificante, realmente. Eu, volto a dizer, estou apaixonado pelo programa. Rogo a Deus que a gente consiga, cada dia, melhorar e ampliar a nível de Estado, a nível de Brasil, porque, com certeza, é uma ferramenta incrível, né, a partir do momento que se sigam, né, essas questões básicas, né, voltadas às questões dos valores, né, sem envolver política, nada disso, né, temos que ser técnicos lá dentro, e é o que somos, né, e com certeza eu acho que a gente está no caminho certo. Maravilha, queremos saber também o parecer e também as considerações finais da diretora Alessandra. Se tiver alguma consideração que queira fazer que a gente de repente passou. Como falei no início, como entusiasta da educação e desse programa, né, a qual dei o aceite, jamais deixar de acreditar na educação e nas pessoas que com ela trabalham, né, porque eu vejo a educação como a base para tudo, né? Então, um bom estudante que sai dali bem formado, bem orientado, disciplinado, né, ele não só prospera na própria educação, como na própria vida, né, profissional, pessoal. Então, tornando ele um ser cada vez mais competente, um ser cada vez melhor, né, mais digno. Enfim, criar ali seres, né, que prosperem, que atinjam sucesso, e é esse o sonho que a gente cultiva e que a gente tem como meta. Tá certo. Então, nossas considerações finais aqui, agradecer a participação, tanto da diretora Alessandra, quanto também do Coronel Átila, né? As portas estão abertas, começamos a fazer as primeiras divulgações aqui, mas a gente vai estar chamando vocês em outras oportunidades para mostrar, e a gente também tem interesse em mostrar um pouco da escola, daí vocês já se preparem também com uns vídeos para mostrar para a comunidade um pouco. Pode ser? Combinado. Com certeza. Então, muito obrigada mais uma vez. Átila. Obrigado. Aproveito a oportunidade também para desejar a toda a comunidade escolar, a toda a cidade de Blumenau, os nossos desejos de boas festas agora em final de dezembro. Diretora. Obrigada pelo convite e estamos sempre à disposição. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. E você que está nos acompanhando, acompanhou aqui, nós falamos então da Escola Cívico-Militar, e você tem interesse, procure no site, procure saber um pouco mais
vá conhecer a escola de educação básica. Deixa eu pegar o nome, que é comprido esse nome, né? Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, Escola Cívico-Militar. Ela, sim, é situada na Vila Itopava. Nós temos uma outra escola que é militar, com outras características, que é aqui no centro da cidade, e que você possa estar conhecendo, propagando aí, você que é liderança comunitária, procure saber mais, leve informações, leve policiais para falar sobre o projeto na sua comunidade, que isso é bastante interessante. Muito obrigada pela sua audiência, fique aí, não saia daí. Mais uma vez, parabéns para você e sucesso. Obrigada. E você que está nos acompanhando, não saia daí porque nós temos mais.